Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Catani, estamos de novo para mais um episódio e tu, novamente, como de costume, faça as honras da casa. Viaro, e estamos aqui com uma figura ilustre da sociedade brasileira, alguém bastante conhecido, até tem uma cola aqui para falar de tudo que esse homem já apitou, um juiz que sempre se fundamentou para as suas decisões naquilo que era prova e não nas evidências, e ele estabeleceu, por exemplo, ele apitou 3 Copas do Mundo, 6 finais de Campeonato Brasileiro, 7 finais de Copa do Brasil, eliminatórias, Copa América, Olimpíadas, Gauchão e jogos do Grêmio Esportivo Pratense de Nova Prata, que, claro, é o ponto fundamental. Carlos Eugênio Simon, que satisfação tê-lo aqui, que honra para nós. E eu gostaria já de iniciar, como nós costumamos fazer, pedindo para que tu nos mostrasse primeiro como aquele homem que é jornalista, especialista, inclusive na ciência do esporte, saiu de um jogador de futebol aos 12 anos, que eu sei que jogou no Maracanã, para se tornar um dos mais conhecidos, renomados e respeitados árbitros de futebol da história desse país. Boa noite, Simon. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Catani, Viaro. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. Nós estávamos já há algum tempo procurando uma agenda para participar dessa conversa, desse bate-papo com vocês, né? Mas eu sou um guri que nasceu no interior do estado, na cidade de Braga, 500 quilômetros da capital de Porto Alegre. Meu falecido pai, professor, minha mãe, dona de casa, 5 irmãos, né? Minhas outras irmãs foram ser professoras também, né? Uma profissão extraordinária. Eu estudei um pouco menos, fui ser jornalista, porque o maior respeito pela educação, né? E meu pai me ensinou muito. Infelizmente, já não está mais nessa dimensão. Então, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, queria ser jogador de futebol, mas não consegui. Aos 12 anos, conforme você falou, eu participei de um torneio organizado por um refrigerante aqui no estado, em 1978, e eu fiquei em primeiro lugar da competição na minha idade, que era da a faixa etária de 10 a 12 anos. Eu tinha 12 anos na ocasião, que me levou aí para o Rio de Janeiro, lá no Maracanã, participei lá a nível nacional. O primeiro lugar foi assistir a Copa do Mundo na Argentina, na época. Eu não fiquei em quinto do país. Então, o que demonstra, eu sempre falo dessa introdução, porque diz, olha, não fui craque da bola, mas também não era nem um perna de pau. E, posteriormente, vim para a capital, minhas irmãs vieram trabalhar, depois meu pai também, aposentado, acompanhou, minha mãe, e eu morei em Passo Fundo uma época, e de Passo Fundo eu vim para cá, para Porto Alegre, né, com 17 para 18 anos. E aí é muito difícil. Fiz a peneira no Grêmio, fiz no Internacional, 5, 10 minutos, não tem como mostrar nada para ninguém, aquilo ali é uma tremenda bobagem. Fiz no São José, acabei passando no Aimoré de São Leopoldo, aí para disputar a segunda divisão, mas era complicado. Eu tinha que trabalhar, eu estudava na Escola Técnica Parobé, e trabalhava, eu era office boy no Unibanco na época, então, e aí não tinha muito tempo para jogar. Até o cara do banco, seu Bergamo, nunca esqueço do seu Bergamo, me liberou lá para Aimoré, mas depois não deu mais para conciliar. Ele disse, olha, não consigo mais agendar aqui, Simon. E eu fiquei na dúvida, mas eu acabei, porque não ia receber também, muito pouco, tinha que trabalhar, ajudar em casa e estudar. Então, fiquei no estudo e trabalhando. E da bola que me levou, né, para ser árbitro, que na escola do Parobé, a escola técnica, grande Parobé, de grandes assembleias, reivindicações, enfim. Eu era do Grêmio Estudantil, e aí meu time saiu na semifinal, não teve... Inclusive quiseram dar no árbitro lá, um cara do Grêmio Estudantil que apitava, não sabia nada de bola, e aí numa daquelas reuniões, um gaiato lá disse, por que o Simon não apita? Pelo menos o Simon sabe jogar, é o melhor jogador que tem entre nós. E eu até disse, pô, Magrão, tu tá louco, cara, eu quero jogar bola, meu. E quando a bola toca no juiz, já é a primeira vaia, né? E eu aí fui para casa, fiz o cartão amarelo de papelão, vermelho, e apitei a final. Foi um sábado pela manhã,
Para minha sorte, o professor Luiz Cunha Martins era professor de educação física no colégio, foi árbitro, foi aspirante à FIFA, um grande cidadão. Terminou o jogo e disse: pô, se meu Vitor apitar, tu leva jeito. E aí me disse que tinha um curso, estamos falando de 1984. Tinha um curso na Federação IAT e tal, me deu o endereço, Leonardo Truda, na época, eu fui atrás, e aí eu fiz o curso, e esse curso me possibilitou apitar o amador da capital. Departamento Autônomo da Capital, era o DAC. Em 86 eu fiz outro curso, que daí sim da Federação Gaúcha para todo o estado e tal. E assim mais ou menos começou, o resto vocês já sabem, alguma coisa tu falou já, Catani. Viário. Simão, primeiramente, satisfação em falar contigo. Realmente aqui é falar com um ícone da arbitragem gaúcha, alguém que muito nos encheu de orgulho com os feitos com que alcançou na carreira. Eu quero ir já direto para a batata assando na posição do árbitro. Como é que é o primeiro Grenal da carreira de um árbitro e o que muda em relação aos demais Grenais depois do primeiro? Viário, o Grenal é o clássico mais difícil de ser arbitrado. Eu trabalhei em 19 Grenais profissionais e vários clássicos do futebol brasileiro e sul-americano. O Grenal, nossa rivalidade, o nosso Grenal aqui tá incrustado na alma do gaúcho, como pingo, cigarro de palha, faz parte da nossa tradição. Você tá em casa, vai sair domingo para o Grenal. O meu primeiro Grenal foi no Estádio Olímpico, e tu sai de casa, o porteiro já diz: olha, vê o que tu vai fazer lá. Então a pressão é de tudo que é lado, né? Eu tenho 4 filhos, 2 gremistas e 2 colorados, então em casa, e a rivalidade é tamanha, e eu até o 10º Grenal, vou confidenciar para vocês, confidenciar não, porque isso foi um debate do saudoso sala de redação da Rádio Gaúcha, com o professor Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Vianney Carlé, Paulo Santana, Kenny Braga, enfim, que dava gosto assistir, porque as pessoas, além de futebol, sabiam um pouco mais ainda, tudo mediado pelo grande Orcon Cur, para mim, o maior comentarista de futebol disparado do nosso estado, chama-se professor Rui Carlos Osterman. Então, até o 10º Grenal, eu estava escutando, eu escutava, eu gravava em fita cassete, até durante essa pandemia, que deu bastante tempo, sobrou tempo, eu comecei a organizar aqui em casa, no meu escritório aqui, se um dia vocês puderem vir, os títulos de cidadão do interior, de Passo Fundo, de São Borja, de Porto Alegre, que eu tenho, outras tantas cidades, e eu estava vendo as fitas cassete, e eu coloquei para escutar. E aí, claro, eu ouvi na época, gravei, e ouvi o saudoso Paulo Santana. Kenny Braga, não pode, Kenny Braga. Esse estado é dividido entre Maragato e Chimango. Na época, o radicalismo, estavam 2 partidos políticos acirrados, a disputa. E não pode, está errado. O presidente do Inter e o presidente do Grêmio aceitaram o Carlos Simon para apitar o Grenal. Está errado, não pode, um tem que ser contra. Não dá, está errado. Então, até o 10º Grenal, eu conto isso como uma vitória, porque a gente sabe o que é o Grenal aqui, tal, isso aqui, e eu sabia também que não ia durar por resto da vida. Depois daqui, um time não gostou disso, o outro não gostou daquilo, enfim. Então, o primeiro foi um Grenal à noite, no Estádio Olímpico, e claro, a atenção, a expectativa, porque logo quando eu fiz o curso, depois em 86, o meu maior sonho era apitar um clássico Grenal. Eu digo, pô, se eu chegar a apitar um clássico Grenal, eu já estou realizado, cara. Imagina, porque era um grupo fechado de arbitragem, que para te entrar era muito difícil, mas a minha grande sorte é que eu comecei a apitar futebol com 18 anos de idade. Então eu tinha tempo, e o que me fez árbitro para ser o que eu sou foi esse tempo que eu fiquei no interior do estado. Há pouco nós falávamos de Nova Prata, Santo Ângelo, Frederico Westphalen, São Borja, Itaqui, enfim, camperei esse estado todo, saindo sexta-feira à noite de ônibus e voltando domingo para chegar segunda e ir trabalhar. E lá no amador é que tu vê quem é de fato, sabe? Então eu aprendi muito no amador. Então foi uma expectativa enorme, esses Grenais. Depois, claro, depois mais maduro, ali eu tinha que provar ainda, foi em 1995 o primeiro Grenal, eu era aspirante à FIFA.
Então, ali ainda ninguém conhecia muito. O Belmonte, o grande João Carlos Belmonte também, estava esquecendo aqui, grande comentarista, né? Depois ele até que falou, ele disse, pô, esse jovem aí tem um negócio que me agrada. Ele aplica a lei da vantagem, ele deixa o jogo seguir. Essa frase foi do Belmonte, e aí eu ouvi, muitas pessoas me criticaram, outros me elogiavam, e a crítica, quando merecia uma reflexão, quando vinha do Belmonte, quando vinha do Oster, quando vinha desses caras, eu fazia uma reflexão, não dos Mortadela da vida, que nunca me interessou. Então, o Mortadela, não sei se o público vocês conhecem, é um tal de radialista aqui do Rio Grande do Sul, que para mim não é a conduta desses que eu estava me referindo aí, do Vianney, do Osterman, do Paulo Santana, do Lauro Quadros. Então, mudou, não é? Claro, primeiro, depois outros Grenais do Beira-Rio, no Olímpico, no interior do estado, mas aí com mais nome, com jogos internacionais, com Olimpíada, com Copa do Mundo, o negócio ficou cada vez mais fácil. Você vê que nunca foi fácil, né? Na verdade é essa, né, Bia? Sim, é a curiosidade que, obviamente, todos nós temos, porque até eu mandei uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele faz um Grenal hipotético que o juiz já expulsaria o zagueiro adversário por má dicção. E eu também, confesso, que eu sonho ainda de apitar um Grenal, mesmo sem ter sido árbitro, e ter o prazer de expulsar o Pedro Jeromel por mal penteado, o Diego Souza por estar acima do peso. Alô, é um dos meus sonhos. Estão me ouvindo? Está trancando um pouco? Tá trancando um pouco da internet para mim, mas não tem problema. Você ouviu do meu sonho, então, Simão? Sim. Todos nós nascemos aqui no Rio Grande, nós temos um clube. E claro que não é o que eu quero que tu fales, né? Mas como é que é apitar... mas nunca me fizeram essa pergunta aí, Caetano. Tá, eu sei o que tu quer perguntar. Mas como é que é a sensação da primeira vez que tu vai apitar o time que foi o teu time do coração durante a vida inteira? Porque nós temos, não tem como a gente negar. Eu sempre digo, meu é o Gaúcho de Passo Fundo, né? Vocês não conheceram o Gaúcho de 47? Eu lembro do meu ex-professor João Pontes, que era zagueiro do Passo Fundo. O João Pontes, irmão do Daison Pontes. O Bebeto Canhão da Serra, bom. Doutor Marquinhos, Marcos Daglioglio jogou lá também no 14 de julho. Darcidoro, o apelido era Bruxo, lateral direito, também meu ex-professor. Tu sabe que o Marquinhos jogou no 14 e jogou no Internacional também. Marcos Daglioglio, que hoje é médico, também jogou no Internacional. Inclusive, estamos organizando um livro, e vai lançar um livro aí na feira da Bola ao Bisturi. Muito bom o livro. Eu lembro do Marquinhos, que depois abandonou o futebol e foi para a medicina. Ele apareceu na televisão há pouco tempo, inclusive. Conversaram com ele na televisão. Então vai sair um livro, já estou antecipando para vocês aqui, da Bola ao Bisturi, deve ser lançado na Feira do Livro. Mas como é que foi apitar, então, o jogo do Gaúcho do Passo Fundo? Pois eu apitei o clássico Gaúcho e 14 de julho. E o Gaúcho perdeu por 2-1. Então, tá. Mas, claro, todo mundo sabe, eu também, como eu falei para vocês, os 4 filhos, gremistas colorados e tal. Mas depois que tu começa a militar, Catani, no futebol, tu começa a saber, tu tem que apitar da melhor maneira possível, cara. Tu começa a deixar essa paixão, esse negócio do lado, né? Porque tu tá ali, aquilo ali é teu ganha-pão, aquilo ali é tua vida, é um sacrifício enorme ser futebol, apoio da família, graças a Deus que eu sempre tive, não é? Tanto do meu pai e da minha mãe, como da minha esposa e dos meus filhos. Treino físico, estudar, se preparar, e tu vai ali, tu quer acertar. Eu perdi algumas noites de sono, graças a Deus foram poucas, que eu errei pouco também, mas errei pouco, acertei bem mais. Mas quando eu errava, eu não dormia, velho. Tu fica preocupado, como é que eu não vi, sabe, você cobrando, até pouco tempo, eu tava, às vezes fico olhando de como é que eu não vi, e é um negócio que tu alimenta, que não pode alimentar, errou, velho, o que tu pode fazer? Não queria, mas o cara acaba errando, não é? Porque com a televisão, na minha época não tinha VAR. O VAR hoje em dia facilita bastante. Está sendo mal usado no Brasil, podemos entrar nesse tema depois, mas eu sou favorável ao VAR. Então, tu acaba não, né,
acaba torcendo para os amigos depois. Outro dia falei com o Tite, vou torcer para a seleção brasileira. Claro, comedor com o Tite, amigo, e outros tantos amigos que tu faz depois durante a bola, os caras estão em outros times, tu acaba torcendo. Mas não olhar um jogo de futebol, torcer, é uma coisa de torcedor, não é? E o árbitro não pode, ele tem que ter essa neutralidade, essa imparcialidade. Então, não vejo, ou muitas vezes, agora, como jornalista, até trabalhando no centro do país, o espaço é mínimo para o nosso futebol, porque o nosso futebol não está numa fase boa. Quem viu o Grêmio Internacional, pô, quando entrava em campo, todo mundo tremia, velho. Hoje, os caras estão passando por cima, tanto de Grêmio como de Inter. Tia. Então, eu tento defender o nosso estado lá no centro do país, nas mesas de debate que eu participo e tal, né, falando, parem só um pouquinho, vamos devagar, velho. Vamos devagar. O Internacional, com quantos jogadores para a seleção brasileira, o próprio o Grêmio também, os grandes jogadores, não é? Talvez do Internacional, no meu ponto de vista, o maior de todos é Paulo Roberto Falcão, e do Grêmio, o Renato Gaúcho, evidentemente, e o Ronaldinho, que nasceu aqui, que é cria nossa, que foi o melhor jogador do mundo. Então, o cara acaba torcendo e se envolve com os amigos. Mas agora tu falou num cara aí, eu vou mostrar, vocês me dão licença, vou tirar aqui do meu escritório, que eu tive que botar, né, cara? Ó, Luiz Fernando Veríssimo. Nosso Barrick. Barrick era um baixinho inglês que os caras chamavam ele para apitar Grenal na década de 50, só dava ele, não interessa, era um baixinho. Aí o Veríssimo, com toda a competência, gabarito, inteligência, um mestre, o Luiz Fernando Veríssimo, escreveu que ele, vendo eu apitar um Grenal, ele diz que esse Barrick ninguém servia para apitar Grenal. Então, trouxeram esse cara da Inglaterra, baixinho, gordudo e tal, e ele escreve com aquela habilidade dele, e no fim ele termina. O Simon pode se orgulhar, não é? Ele é o nosso Barrick e nem precisou falar inglês. Aí eu, claro, recortei e está no meu escritório, aqui na minha parede, né, velho? Porque é uma obra-prima isso aqui. Mas estão falando dessa questão que o Viaro colocou, o Grenal era só quem tinha que apitar o inglês, não podia ser ninguém, velho. Então, até porque tinha, né, Simão? Até porque teve a polêmica com o Agomar, que eu acho que foi em 77 ou 78, naquele lance do escurinho, né? Teve a polêmica com o Agomar, que ele teve que sair do Camburão do Beira-Rio, se eu não me engano, e eu tive a oportunidade de conversar com o Agomar Martins, inclusive, o Agomar cantando bolero no Bar do Cigano, eu tive a oportunidade de falar com ele. Não era no Bar do Nito? Também no Bar do Nito. Eu vi no Bar do Nito. Também no Bar do Nito. Eu vi também. E aí o Agomar disse que depois daquele lance com o escurinho, não queriam mais ele em Grenal, porque criou-se uma polêmica de que ele teria se acovardado para a peitada que ele sofreu de um dos jogadores e teve que voltar atrás na marcação de um pênalti. Foi. Então aí começaram a trazer juízes de fora e de tudo mais. Tá bom, Viaro, o lance foi a favor ou contra o Inter? Agora eu tô com uma... Não, o lance era pênalti para o Internacional. Isso, ele voltou atrás. Ele voltou atrás. Concepção, pênalti, claro. Não, mas ele voltou atrás, mas não foi nada disso, a peitada, não sei o quê, porque ele era corajoso, aquele baixinho. Sim, ele é corajoso. Aí com 90 anos, mas aí o pessoal pegou aquilo, né? Tu fala com o Falcão, qualquer um, não, o Eurico peitou, o Berdan peitou, aquela turma toda peitaram, aí voltou atrás e tal. Eu ouvi as histórias de gremistas, de colorados e do próprio Agomar. Na época também o assistente dele era o Justimeno Goulart, né? E segundo o Justimeno foi fora da área que ele ficou parado, né? O Agomar olhou para o Justimeno parado, botou fora da área. Mas enfim, são coisas que muitas vezes tu quer trazer à luz e o torcedor não quer discutir, né? Não quer debater. Não, falar com o Falcão, saiu o Falcão diz até hoje, não, foi perto, enfim. E isso é um lance que acaba com uma carreira, marca uma carreira, né? Marca. Mas Simão, eu queria te perguntar o seguinte, Simão, como é que ficou a cabeça do árbitro brasileiro, Carlos Simon, no ano de 2005, depois da anulação dos jogos no Brasileiro? Respingou para os demais árbitros um clima de tensão, de desconfiança, de pressão, ou isso ficou só focalizado em cima do árbitro que estava envolvido? Não, respingou. O árbitro envolvido em questão era o Edilson Pereira de Carvalho, que foi banido do futebol. Ainda bem, pessoas assim não podem estar no meio do esporte, em qualquer profissão, né? O cara armou, fez sacanagem, tem que ser banido. E foi o que aconteceu. E respingou, cada árbitro, eu e os companheiros, quando ia apitar um jogo, os caras gritavam, Edilson, aquela coisa toda.
não é? E a nossa vida foi revirada do ponta cabeça. Eu era o principal árbitro do país, tinha ido numa Copa do Mundo 2002 e ainda em 2006. Eu fui no Mundial de Clubes em 2005, inclusive no Japão. Então, o mundo todo estava voltado para o Brasil nessa questão. Né? E aí os jogos foram anulados, ou reapitados e tal. Foi uma confusão, coisa de tribunal também, né, do STJD. Agora, o Edilson foi banido. Eu acho que não tem como conviver com um cidadão assim. Ninguém sabia, nem passava pela cabeça, né, de conviver com ele. Ele era meio esquisito e tal. Trabalhou comigo, um outro jogo de quarto árbitro, mas sempre na dele, meio distante, ficava com os assistentes, ele meio distante, uma coisa assim que ninguém sabia muito o que era. Mas não passava nem pela cabeça, não imaginava, não passava a mínima dúvida de que ele estava armando esse esquema, contratado por um empresário, enfim, por fulano, Beltrano, né? Uma sacanagem tremenda, e que eu acho que ali a questão de banir ele do futebol foi a coisa mais correta possível. Os outros árbitros, eu sempre digo, a arbitragem brasileira, ela pode se equivocar. A falibilidade faz parte do ser humano. Agora, a arbitragem brasileira ela é honesta. Tá? Tanto é que foram duas pessoas envolvidas, o Edilson Pereira de Carvalho e o outro foi, se não me falha a memória, José Paulo Danelon, que só apitou o Campeonato Paulista. 4, 5, meia dúzia de jogos do Campeonato Paulista. E a imprensa escancarou como máfia do apito. Só um pouquinho, máfia com duas pessoas. Aí já veio o outro lado também, vamos atrás, não tinha mais ninguém envolvido, ninguém, apenas desses dois cidadãos. E aí Que vira foram... caças bruxas, né? Aí vira. A máfia dos árbitros, a máfia não sei. Porque é fácil, velho. Dessa engrenagem toda que move o futebol, o lado mais fraco é o árbitro, é a arbitragem. Quem é que torce para o árbitro? É a família dele, velho. Aí, mas, então, muitas vezes eu sinto as pessoas, o determinado jogador erra bastante, mas eles não criticam com a veemência do que criticam um árbitro, um assistente, porque a torcida vai cobrar, a torcida não vai começar mais a ver, a torcida não vai mais ouvir. E depois, como dizia um político gaúcho, né, há vários interesses. E que, por sinal, esse político completaria, se vivo, 100 anos em 2022, Leonel de Moura, que também sempre fosse um homem comprometido com os espaços da cidadania, um defensor da democracia. E claro que nós vivemos um período de bastante turbulência na vida política nacional. Como é que isso chega ao esporte, se é que chega? De que maneira os bastidores do esporte convivem com a relação da política? Nós já tivemos episódios bem interessantes, como a democracia corintiana. Trancou tudo de novo aqui. Mas eu acho que deu para entender a pergunta do... Até foi. A minha internet acho que está muito ruim. Uma Admir, ou Opa!
O Catani. Opa! Catani, não se preocupa, tu vai me mandar os dois. Tá gravando, não tem problema que tá gravando, tá? Mas Vai mandar, fiquei fora um tempão, tá? caiu Tu tudo. tu vai me mandar aquele anterior e depois vai mandar esse aqui também. E essa Mas parte que eu eu tô acho pedindo que ele orientação, eu tá tiro. continuando gravando, viu? Não, agora que tu entrou, ele voltou a gravar. Ah, tá. Então, Tá? Essa parte toda eu corto fora. Não tem tá. problema. Beleza. É Naquela que, parte que eu Simon, tava sou eu que começando. edito, Simon. Tá? Ah, É, depois, tá, daí tu manda o link, essas coisas tudo aí, né? sim, e Isso. eu sou uma porcaria de tecnologia, me assusto. Sei lá o que deu aqui, deu um pau desgraçado. Depois da máquina de Moemílio, eu não entendi mais como funciona nada, gente. Não, isso aí era outra época, outros tempos, né? Outros tempos, né? Como diz o Chico, priscas eras em que Puscas era fera. O Chico Buarque de Holanda. Eu parei quando eu comecei a falar lá Falar do Sócrates. da tua cidadania, do Sócrates, né? Isso. Dessa situação toda. Então, perdi por aí. Claro. E eu falava Sócrates, Casagrande, o Vladimir, o Juninho Pernambucano, né, levando mais para o lado do chileno, Carlos Caselli também teve um papel importante. Eu acho que isso aí é importante se manifestar, sabe? Ter esse processo de defesa da democracia, com cidadania, com respeito, participar do embate, não é? E do debate político. E eu acho que isso aí sempre é um compromisso de todo mundo, não é? E eu acho que o futebol também é uma inclusão social, né? E que tem que ter esse comprometimento. Então, essas pessoas foram referências a nível nacional, são referências, né? Eu acho que o Sócrates é o maior expoente dessa questão, o Casagrande hoje também é um batalhador em cima desse tema, e eu mergulho muito esse amigo do Casagrande. Eu dizia que nós fomos almoçar outro dia em São Paulo, um cara extremamente esclarecido, combativo, cara de uma história difícil, né, mas que saiu e está bem hoje. Então, eu acho que esse processo todo é importante. E nos clubes de futebol também, eu acho o futebol brasileiro o futebol paternalista, não é? São os grandes clubes, são meia dúzia que coordenam esses grandes clubes, se revezam no poder, né? Os clubes, em sua maioria, estão à bancarrota, né? A bancarrota deve, e aí vai o governo fazer refis, fazer não sei o quê, sempre está com aquela história para salvar os clubes. Eu acho que isso aí teria que ser quanto mais transparente as administrações, não é? O futebol sem dúvida nenhuma, essa questão da inclusão social tem um papel importante, né, e preponderante na sociedade brasileira. Então, eu acho que tem que sim, o governo dar uma atenção, olhar, mas também essa responsabilidade tem que cobrar bastante, não é? Dessa questão desses clubes, por que devem tanto, por que fazem isso, por que fazem aquilo, porque não adianta só ajudar na hora da grana e tal. Então, acho que esse debate tem que vir mais à tona e as torcidas, não é, participarem mais efetivamente das eleições democráticas, do torcedor tem que votar, porque já tem essa cláusula, não é, de barreira, que tem que passar no conselho, e para te entrar no conselho já não consegue. Então, eu acho que isso aí, quanto mais democrático e mais transparente forem nossos clubes, melhor serão. Ah, perfeito. Viar, vamos trazer mais para a experiência de vivenciar e apitar uma Copa do Mundo, a experiência de vivenciar e apitar uma final de campeonato brasileiro. Conta para nós um pouco disso, Simon. Velho, é gratificante, é muito gratificante, sabe? É o resultado de uma vida, de uma batalha, de uma carreira. Eu falei para vocês, eu comecei, meu sonho era apitar um Grenal, apitei 19, né? E depois eu vi que as portas começaram a se abrir. As portas começaram a se abrir e eu comecei a apitar, né? O que eu apitava nesse amador e tal, claro, me aperfeiçoando. Eu sempre fui um cara que me dediquei muito, né? Treinava 2 vezes por dia, condicionamento físico impecável, sempre em cima da jogada, estudando, não é? Em 2005, por exemplo, eu fiquei 1 mês no Canadá, em Toronto, melhorando o inglês, não é? Então, eu acho que tu tem que estudar, tu tem que abrir os horizontes, tu tem que ler. Eu adoro ler. Meu escritor favorito, conhecia muito futebol, eu tive o prazer de conhecê-lo, até tenho uma foto aqui no meu escritório com ele, Eduardo Galeano, Eu né? Um cara imaginei que viesse. Eu também imaginei que seria. Extraordinário, os livros dele, um melhor que o outro, um cara muito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Assembleia Legislativa, batemos um papo,
Inclusive dei um jornalzinho, na época eu era presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, conversamos. Então, eu sou um cara que gosto muito de ler, sabe? Então, essa área do esporte, esses livros, outros tantos, poderia aqui, mas aí, por outro lado, o Gabriel Garcia Marques, não é o colombiano, Nossa, tá? No 100 anos de Brasil, solidão. vários livros, romances, então eu sempre, aonde eu fui, e essas minhas camperiadas no mundo afora, eu apitei, por exemplo, em 2007 na Venezuela, a Copa América, apitei duas Copa Américas, uma em 2001 na Colômbia e a outra na Venezuela. E ir lá conversar, saber como é que é esse negócio, como é que funciona, ouvir do povo, ouvir aquela... Então, eu aproveitei para crescer enquanto cidadão, sabe? Enquanto o sujeito melhor, sabe? De ter essa visão. Eu fui ser presidente do Sindicato dos Árbitros de 2006 a 2009, tá? Eu não tinha, não tem salário, não tem nada, mas eu fui ser o presidente em defesa dos companheiros, aqueles menos assistidos, que muitas vezes não recebiam suas taxas, eram punidos nos tribunais. Eu saía, treinava de manhã, de tarde eu ia lá para o centro, na Borges de Medeiros, onde é a sede do sindicato, e era só pepino, era só bronca, mas tudo bem, eu fiz o meu papel, eu coloquei lá no sindicato, um departamento de imprensa, criamos um jornal, Marca da Cal, fizemos um livro, Os Juízos do Juiz, os livros de regras, que hoje, na época, só uns que tinham, para todo mundo, 500 livros, para todos os sócios. Então, democratizei esse conhecimento, fizemos uma biblioteca, para dizer para vocês que dá para fazer. A pessoa se queixa, quando o cara assume um cargo dele, só se queixa do anterior que não fez nada. Dá para fazer, sabe, com debate, com participação popular. As assembleias, qualquer coisa era decidida em assembleia, a assembleia é sempre soberana. Então, essa parte que é importante, né? Um árbitro da FIFA ir lá, não tinha mais nada, eu vou ganhar, não tinha nada, sabe? Já tinha ido em Copa do Mundo, em 2 Copas do Mundo, né? Tinha participado, Olimpíada, final. Fui lá para ajudar esses nossos companheiros do Sindicato dos Árbitros. Então, essa questão é importante. Aí tu me fala de apitar. Quando eu fui para a Copa do Mundo 2002, né, eu tinha apitado a Olimpíada em Sydney, em 2000, aí, em 2002, eu fui na minha primeira Copa, que foi no Japão e na Coreia. É um negócio extraordinário. Copa do Mundo é onde estão os melhores jogadores, os melhores técnicos, os melhores árbitros. Então, eu convivi, e depois tive a satisfação de recebê-lo aqui na minha casa, Berlude Colina, que foi um dos maiores árbitros da minha geração. Né? Ah, Um cara extraordinário. Ele veio apitar um jogo aqui do Ronaldo Nazário com o Zidane, na Arena do Grêmio, e eu estava no Rio de Janeiro, voltei, no dia seguinte eu busquei ele no hotel e ele veio tomar um café aqui em casa, conheceu meus filhos, minha esposa, tudo, que nós tínhamos convivido em 2002 na Copa do Mundo. Né? Então, um negócio extraordinário. Depois de eu sair daquela Copa do Mundo, eu fui apitar a final, Interclubes, Real Madrid e Olímpia. Em dezembro eu voltei para o Japão, né? Que é apitar essa final intercontinental. Até tem uma história muito legal, eu tenho aqui comigo, eu ganhei a camisa do Ronaldo Nazário, o fenômeno. Né? O Real Madrid eram os galácticos, jogava o Fenômeno, o Roberto Carlos, Zidane, Figo, Makelele, Hierro, um timaço. A final foi contra o Olímpia, que naquela época era o campeão da Europa contra o campeão da América do Sul. Né? A partir de 2005 que o negócio começou, o Mundial de Clubes, como é hoje. Então, eu fui apitar essa final. O Real Madrid ganhou por 2-0. O Ronaldo fez um dos gols. Terminou o jogo ali, estava prestes para terminar o jogo, eu passei por ele e disse, Ronaldo, depois me manda a tua camisa de presente. Ele, não, tudo bem, sim. Eu estou lá no vestiário depois do jogo e tal, tá lá, ao amigo Simon, um abraço, Ronaldo Fenômeno. Tá, guardei a camisa. Nós voltamos para o hotel, né, um hotel 5 estrelas, da FIFA, aquela coisa toda. Tinha um cara que falava inglês e português e japonês, que era nosso tradutor. Aí começamos, jantamos e tal, estamos jantando, comendo, tomando um negocinho ali. Eu abro a camisa e digo, pô, o Ronaldo me deu essa camisa aqui. Cara, daqui a pouco esse japonês saiu, foi dar uma volta no salão, lá no restaurante, voltou. Ele disse, Simon, tem $3.000 na camisa. O dólar estava igual hoje, 5 por 1. Eu peguei aquela camisa de barra, rapaz, tem aquela picanha para comer, tem o colégio das crianças, tem o supermercado para fazer. Pô, 15 mil numa camisa, cara. Aí eu disse, não, cara, tá numa coisa, o cara me deu de coração. Só que guardei a camisa, não aceitei mais resposta. Não aceitei mais proposta. Eu tô com ela até hoje aí. Isso se passou alguns anos, eu fui apitar um jogo no Maracanã,
Corinthians, o Ronaldo veio transferido para o Corinthians, né? Corinthians e Fluminense. Aí eu contei a história para ele, entrei no campo, 5 para as 4, jogo às 4 horas, começamos a conversar no centro ali, e eu contei essa história para ele. Ele, Simo, tu devia ter dado, consegui a outra, tu devia ter vendido dinheiro. Eu digo, não, que é isso, cara, tu me deu, tá guardado. Então eu vou te mandar essa do Corinthians também. Quer? Eu digo, quero. Aí me mandou, final do jogo. Passou, uns 3 finais de semana, eu vou apitar no Morumbi, Corinthians e São Paulo. Aí, Simon recebeu a camisa, eu digo, Ronaldo, recebi, mas é diferente, né, meu velho? E claro, né, Simon, uma do Real Madrid, a outra do Corinthians. Eu digo, só que a do Corinthians é extra large. Lembra que ele tava... Ele, pô, tu tava me sacaneando, Simon? Eu digo, pô, galera, lá em 2002 ele tava fininho, né? Bem magrinho. Eu tô com as duas dele aí, as camisas. Mas então foi, cara, assim, eu sempre digo para todos, o top 5 que eu apitei. Eu até vou colocar em ordem para vocês aqui. Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno, Romário e Zidane. O top 5 que eu dizia assim, ó, os 5 maiores que eu apitei. Apitei Edmundo, que foi craque, Kaká, Roberto Carlos, outros tantos. Mas esses top 5 aqui, top 5 são os 5 maiores. Não consegui apitar o Maradona, que eu queria ter apitado, mas não deu. Eu concordo principalmente com o número 1 que tu colocaste, que é o Ronaldinho Gaúcho, que para mim foi é imbatível, é incomparável. Dos que eu vi jogar. E eu acompanhei ele desde o tempo ali da Romeu Jacques Goulart, a Copa que tem em Santiago. Eu optei um Grenal decisivo lá, eles tinham 14 para 15 anos ali naquela idade, e eu optei o Grenal decisivo. Na época era gol de ouro. Deu empate nos 90 minutos, aí foi pro gol de ouro, ele que fez, ele que guardou, driblou 2, 3 e caixa. Então, eu acompanhei ele. Depois daqueles Grenais ali, 99, 2000, 2001, aquilo ali... Polêmica com Dunga. O que ele fazia é negócio de louco, né, cara? Impressionante. Com uma facilidade incrível. Agora o Messi também, vou te dizer, ó, é ali, ó. O Messi também é brincadeira, né? Tá louco. Mas daí, Simão, a gente vira a chave dos gramados para as cabines e para as redações. Vira a chave do apito para comentar o apito. E aí, o primeiro grande jogo para comentar, eu tenho certeza que não é o mesmo frio na barriga, posso estar enganado, do que apitar um jogo, é apenas uma nova função, mas o primeiro grande jogo, o primeiro grande clássico, vem junto à carga da responsabilidade de quem está comentando é aquele que em campo era um dos melhores? Olha, eu também, o que me ajudou muito, muito na minha carreira como árbitro, foi a questão de eu ser formado em jornalismo. Me formei na Famecos em 92. Isso aí me ajudou bastante, esse gosto pela leitura, pelo trabalho, para ler. A minha companheira também, a Kátia, é escritora, não é? E também é da área da literatura, também sempre me apoiou muito. Meus filhos também apoiaram, então isso me ajudou bastante. Eu encerrei minha carreira em 2010, 5 de dezembro de 2010, Fluminense e Guarani, no Newton Santos, o Fluminense foi campeão, e eu sempre digo que eu encerrei minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Então, ali, em 2011, eu fui convidado pela FIFA para ser instrutor de árbitros da FIFA. Eu tive num congresso em Zurique, tive outro na África do Sul e tal. E aí, final de 2011, eu recebi uma proposta da Fox Sports, que ia vir para o Brasil, que hoje é tudo canais da Disney, onde eu trabalho na ESPN. Então, desde 2012, quase já são 10 anos já, como comentarista de arbitragem. Tá? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, não, é difícil você combinar, sabe, olhar o lance, julgar, dar a sua opinião, também é complicado, tem que se fazer sempre com responsabilidade. Eu sou totalmente contrário ao corporativismo, né? Eu acho que isso aí não leva a nada, eu vou defender os caras, não estou ali para defender nada, eu estou ali para emitir uma opinião em cima do lance, com os conhecimentos adquiridos em 27 anos dentro do campo, com apito na mão, né? E conhecimento da regra, para dizer para o telespectador que está em casa, sentado, isso é pênalti por isso, por aquilo, isso é cartão vermelho porque foi numa clara e manifesta possibilidade de fazer um gol, isso é cartão amarelo. Então, tu está explicando, muitas vezes os caras dizem, o cara tem que cravar na primeira. Não, comentarista de arbitragem não é para dar na primeira, acertar, não. É para saber o que tu está vendo em casa e o que eu vou comentar em cima do meu conhecimento e para te esclarecer um pouco as coisas. Isso aí começou lá atrás com o Armando Marques,
E depois o que mais se destacou nisso aí na década de 80, final de 80 para 90, foi o Arnaldo César Coelho, né, que cumpriu muito bem esse papel. Então, eu comecei a fazer isso aí. E é claro, eu tiro fora essa questão do corporativo, me dou muitos ex-árbitros, cara, pô, Simon, tu me criticou e tal. E foi o que eu falei para vocês, meu velho, o Osterman me criticou, tá? Graças a Deus, eu fazia uma reflexão. Se o árbitro pegar aquela minha análise que eu fiz dele e fazer uma reflexão, dizer, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, é bom para ele vai crescer. Tá? Agora, não a crítica pela crítica. Fulano, cicrano, não sei o quê, pessoal jamais, mas em cima do trabalho do cara. Então, eu tenho conseguido fazer, são 10 anos já de comentarista de arbitragem, eu gosto tremendamente de fazer, a ESPN me possibilita comentar jogos do campeonato inglês, do campeonato espanhol, do campeonato italiano, Libertadores da América, tá? E o campeonato argentino e outras tantas ligas que eu tenho, e evidentemente que eu tenho contatos contemporâneos meus que apitavam Copa do Mundo e tal, então eu converso com eles por e-mail, inovações da arbitragem, a questão do VAR, a gente debate, a gente conversa e tal, e eu procuro levar para o fã do esporte, da ESPN, a melhor informação possível, não é? Dentro do comentário de arbitragem. E graças a Deus, o feedback que eu tenho recebido na rua, por onde eu vou, é muito bom também, tal qual como eu apitava. Então, eu me sinto realizado a respeito disso. É bastante difícil ter esse reconhecimento em ambos os lados, né? É para poucos, para poucos. Mas, Simon, para mim, a minha internet hoje está me incomodando bastante. Eu estou agora consegui visualizar vocês de novo. Uma das questões mais polêmicas, e até uma das provas maiores, me parece justamente não ter nenhum árbitro brasileiro para o VAR, para a Copa do Mundo, é que no Brasil o VAR, eu estava, e aí, claro, entra de novo o elemento colorado, mas eu estava no jogo Internacional e Fluminense, um jogador do Internacional saiu do seu campo de defesa. E aí traçaram as linhas em que as nádegas de um jogador estariam de um lado do campo e o resto do corpo de outro. E alegaram isso para estabelecer um impedimento. O VAR, ele tem aqui no Brasil ainda sido muito polêmico. E uma das coisas que a gente percebe na Inglaterra, quando eles alargaram as linhas para o impedimento, foi que isso solucionou vários dos problemas de impedimento. Por que não se faz a mesma coisa aqui no Brasil? E o que se pode fazer para melhorar? Não, o que se passa, um dos problemas da arbitragem brasileira é o VAR, mas não é só o VAR. Para mim, a maior preocupação é dentro do campo de jogo. A arbitragem brasileira continua, não é? E aumentaram os equívocos, a avaliação de faltas, a apresentação de cartões, a credibilidade, a autoridade do árbitro, que é diferente de autoritarismo, a autoridade, você ser respeitado pela sua competência. O cara hoje, qualquer um cerca o árbitro, enfia o dedo na cara do árbitro, do assistente, chuta o VAR, faz horrores. Então, a qualidade, primeiro lugar que tem que melhorar, o árbitro do campo. O árbitro do campo. Tá? Hoje tem 10 árbitros da FIFA no Brasil, para mim, tem 5 que apita qualquer jogo. 5, 6 que apitam qualquer jogo. Os outros não. Então, o que os outros estão fazendo na FIFA? Tá? Então, aí, primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do VAR. O VAR, ele veio num debate que aconteceu em 2009, ali, para mim, foi a gota d'água, numas eliminatórias europeias. O Thierry Henry, a França foi classificada porque ele deu um tapa na bola, meteu para o centro, o cara fez o gol, a Irlanda ficou fora da Copa do Mundo. Ali começou, então, a se aprofundar e a FIFA começar a querer aceitar o tal do VAR. Em 2010, na Copa do Mundo, estava 2-1 para a Alemanha, o Lampard deu uma cacetada do semicírculo, a bola pegou no travessão e quicou 1 metro dentro. O árbitro, da ocasião lá, o Uruguai até, não deu gol. Então, os caras, opa, não dá mais. E aí a FIFA abriu, e a International Board, abriram a partir de 2012 para essa discussão do VAR. Então, o VAR ele veio para os grandes equívocos, não é? Pênaltis, erros claros e óbvios, né? Que é o gol, o pênalti, o cartão vermelho e a identificação dos jogadores. São 4 itens. Não tem um lance interpretativo. Então, no Brasil, o VAR é intervencionista. Qualquer lance é VAR. Esse lance que você citou, Catani, é uma vergonha. Aquilo ali não é impedimento nunca. Quando essa questão das linhas na Inglaterra é assim, quando as linhas se sobrepõem,
vale o gol, vale para o atacante. Não tem essa de tu querer, dentro de uma cabine de VAR, com a pressão que existe, tá? É uma questão do aparelhinho que tu bota ou não bota o cara, são 25 frames por segundo. Então, se tu faz um frame para cá, o cara está impedido, o outro para lá não está. Então, é complicado. Eu, quando comento, eu faço essa análise, na mesma linha é gol. Não tem como o cara vai me dizer, provar, não, só porque não tem. Quando o pé entra na bola. Então, aquele lance, e ali demonstrou também um equívoco do próprio árbitro de vídeo. Não, mas ele está no outro campo e tal. Me parece que estava meio desconhecimento da regra do jogo. Né? Então, vários equívocos no Brasil, vários equívocos. Né? O VAR não estão sabendo a medida certa. O árbitro usa o VAR como uma bengala. Deixa que o cara lá em cima decide que eu vou lá ver. E não é assim que tem que ser feito. Eu acho que tem outras bandeiras das quais eu defendi, continuo defendendo, a profissionalização do árbitro de futebol. É um absurdo. Futebol é um negócio de bilhões de dólares. O jogador tem um aparato por trás dele, médico, fisioterapeuta, férias, salário. O árbitro não tem nada, velho. Se o árbitro apitou, ele recebe. Se ele não apitou, ele não recebe. Machucou 30 dias, os boletos vão chegar e ele não tem dinheiro. Então, os caras... É aquela máxima do Armando Nogueira, de que o dirigente de futebol só se preocupa com o árbitro quando o árbitro erra contra a sua equipe. Senão não estão nem aí. Simon, eu queria aproveitar um gancho que tu fizeste, quando tu falaste que hoje todo mundo peita juiz. E aí eu quero fazer isso porque eu quero trazer por uma questão mais da sociedade em si como um todo, porque aí como professor, e que até bem pouco tempo eu era diretor de colégio também, como eu te falei em off, eu estou indo embora para o Rio de Janeiro, mas até pouco tempo eu estava como diretor também, eu entendo que no campo da educação a gente percebe que nós temos, na verdade, na sociedade brasileira, uma crise da autoridade em geral. Eu diria até que uma falência da autoridade geral numa questão até de concepções morais de sociedade. Então, hoje não é que não se respeita o árbitro, hoje há uma dificuldade para respeitar qualquer tipo de autoridade e de posto, que antigamente era quase que um respeito por osmose, uma coisa assim, quase que era muito evidente, respeitam os mais velhos, respeita o padre, respeita o juiz, e longe de mim ser um conservador dos costumes, não, apenas estou falando de conceitos consagrados pela sociedade. E a gente tem hoje, dentro da sala de aula, uma dificuldade muito grande do aluno respeitar o professor, ou uma inversão do pai que xinga o professor porque o filho foi mal na prova. O que eu quero te perguntar com isso? No futebol, percebe-se também que há uma diferença de respeito de autoridade lá dos idos de 80, 90 para o que está hoje? Isso, de certa forma, dá para conectar com essa crise de autoridade que eu estou colocando, que vem dentro do berço escolar? Essa pergunta é muito difícil de responder. Eu concordo contigo, antigamente, essa questão do respeito, da autoridade do professor, né? Em casa também, a autoridade, a conversa. E aí, claro, em todas as esferas, na parte mais vulnerável, num campo de futebol, né? Hoje essa autoridade com os árbitros perderam completamente, então não tem mais. Porque vivemos dias difíceis, dias duros, não é? Estamos aí arregaçando as mangas para defender a democracia. Então, tá cada vez pior essa questão. E a internet ela veio para o bem e veio para o mal também. Né? Tem muitas coisas aí que o pessoal chama de redes sociais. Eu acho que são redes digitais, porque muitas coisas não tem nada de social aí. Mas, enfim, então eu acho que essa questão é importante. Eu não sei também, não tenho essa resposta assim exata, né, professor, porque está complicada essa questão. Claro, no campo que eu milito mais, é claro que eu acompanho no geral, mas onde eu mais milito na esfera do esporte e acompanhando a arbitragem, uma por causa da competência. Eu acho que o nível da arbitragem caiu bastante. Antigamente tinha outros árbitros que se equivocavam na minha época, mas os caras, mesmo assim, mesmo nos anos 2000, respeitavam um pouco mais. Hoje não tem, né, essa deficiência aí. Agora é uma questão complicadíssima. Eu acho que tudo passa pela educação. Né? Eu acho que a educação é fundamental nessa questão aí, investir mais na educação, porque sempre não vejo outra saída que não passe pela educação, a saída dessa consciência, desse respeito, não é? Tudo passa nos bancos escolares. Mas eu acho, eu não sei o que tu acha, Catani, quero trazer junto tu para a conversa.
Se vocês dois, aqui uma troca de ideia, não pensam que a própria estrutura tecnológica e a existência de muitas câmeras e muitos olhos, se isso não trouxe um árbitro diferente para dentro de campo, porque hoje eu acho que o árbitro está ali e sabe que está sendo visto por tudo, que estão lendo até os lábios dele, e que não é diferente, Simon, e quero ouvir o Catani também. Eu acredito que em todas as instâncias e houve coisas que vieram muito para o bem, como, por exemplo, manifestações de racismo, de xenofobia, manifestações de homofobia, tanto por parte de jogadores, quanto por parte de árbitros, quanto por parte de professores também. E isso é um elemento que é positivo. Porque também uma outra coisa que me parece que o Simon trouxe, que foi fabuloso, é que as pessoas aí, para tentarem compreender a ideia de restauração de uma ideia de autoridade, elas buscam a solução no autoritarismo. Uhum. É exatamente o oposto do que uma autoridade verdadeira. Toda autoridade que é verdadeira, ela é legítima e ela não precisa ser autoritária. Então, me parece que é um caminho mais assim. Agora, que acredito que exista também uma limitação muito grande pela maneira de tratamento entre árbitros e jogadores, acho que isso é notório. Eu defendo, e como vocês, que são professores, obviamente, essa questão da educação. É pela educação que o negócio vai ser resolvido, não é pelas armas, não é nas academias, né? É na educação. Como é que dizia que as nações marcham, não é, para o avanço ao mesmo passo que se caminha pela educação, né? Essa é uma frase do Simão Bolívar. Então, eu acho que é essa questão que tem que ser batida nessa tecla, o respeito pelo conhecimento, pelos argumentos, pelo debate. E tu falaste muito bem, Catani, não conseguem autoridade, tem que ser pelo autoritarismo. Longe disso, que esses tempos não voltem nunca mais, né? Então, eu acho que é a melhor maneira de se preparar e ter a humildade, o respeito, a humildade. A Clarice Lispector falava, não é? Quando eu não tenho atitudes humildes e parece que as coisas escapam entre os meus dedos. Então, a humildade é a essência do negócio. Tem que parar para ouvir, conversar e tal. Eu procurava no campo, desses 19 Grenais, eu botei uns 5 para a rua, eu acho. Eu conversava com os caras, porque são 22 jogadores. Tu tem que, uma coisa é os caras te respeitar, mas tu conversar, não é o árbitro. Ninguém paga ingresso para ver o árbitro. O árbitro é a figura coadjuvante do espetáculo. O cara vão ver os jogadores. Então, o árbitro também tem que ter esse entendimento. Não sou eu acho que o árbitro não é tudo no futebol. O futebol sem o árbitro não é nada. Não existe jogo de bola, né, sem um árbitro. Pode ter 7 jogadores de cada lado. Não precisa ter técnico, não precisa ter imprensa, mas tem que ter um árbitro ali para apitar. Então, mas tu tem que saber da tua importância, mas não mais do que aquilo. Não dá para atravessar a linha. Então, a humildade, o respeito, falar com educação, a recíproca tem que ser verdadeira. Eu nunca botei o dedo na cara de um jogador, porque atrás de um jogador tem um pai de família, tem um cara responsável, e eu cobrava a mesma atitude. Eu digo, não, baixa o dedo. Baixa, quando tinha que ser severo, era severo, com os dedos tinha que dar uma advertência, mas dentro desse contexto, não é? Sem o autoritarismo. Excelente. Simão, agora nós estamos nos encaminhando para os últimos 10 minutos de programa e eu gostaria de novo de voltar para nós um assunto mais leve, até para nós encerrarmos. Quem foram os mais chatos dos jogadores que tu apitaste? Porque eu lembro que aqui o D'Alessandro era um cara que queria apitar junto, o Maicon no Grêmio também queria apitar junto, o Jeromel é um cara que também são essas lideranças. Mas quem foram os caras mais chatos que tu acabaste apitando? Da minha época, um até trabalha comigo hoje, obviamente que eu já falei isso para ele, era o Zinho, tá? O Zinho aqui no Brasil é o cara educado, abençoado, o cara chama ele, mas ele, tá? É contra nós, vai dar uma para nós quando? Não sei o quê, toda hora, chato. No Brasilzinho e na América do Sul, o Riquelme, tá? Também. Que cobraste, profe! E os dois jogavam muito, né? Os dois jogavam muito. Todos os dois craques da bola, né? E sabe que eu tive a felicidade de poder ter sido amigo do Fernandão.
fizemos uma amizade muito boa, muito grande. E ele me parece assim, acho que o que eu conheci dele fora de campo, ele era também dentro, né? Uma pessoa acima da média, né? Pois é, o Fernandão foi um cara que eu, no fim, o cara vai deixando, ficamos de comer um churrasco. Ele disse que tinha uma camisa que ele ia me dar, Mundial do Inter, não sei o quê, me dava muito com ele. Um líder dentro do campo, um cracaço de bola, um gentleman, um cara extraordinário, extraordinário. Uma pessoa assim que, infelizmente, nos deixou com 36 anos de idade, cara. Negócio absurdo. Então, eu me dava muito com ele, cara. Tem até um episódio, uma vez que eu fui apitar em São Paulo, ele estava no São Paulo, velho. E aí, uma atestação daqui, não sei quem, um outro dirigente, o Fernandão me ligou, Simo, fulano, ficando aqui. Tu vê a grandiosidade do caso. Não, Fernando, deixa comigo que eu vou apitar esse jogo, não tem problema. Um cara com respeito, respeitava. Cara, a última imagem que eu tenho dele, nos cruzamos no aeroporto, Salgado Filho, eu e ele. Simo, um churrasco, vamos marcar um churrasco, vamos marcar, e o cara não marca. E essa porcaria acontece, né, cara? Mas é um cara assim, foi um dos grandes, Eu citei Paulo Roberto Falcão. O Fernandão também é um dos grandes, tu que é colorado, Catani, é um dos grandes jogadores do Internacional, o cara que levantou a taça de campeão do mundo, né? Para a nossa geração de colorados, ele representou o resgate da autoestima, porque a gente virou muito mais secador do Grêmio, que ganhou muita coisa, do que propriamente colorado, né? E vieram só para a minha última pergunta, e como é assim, tu tá apitando um jogo e aí do teu lado tá o Messi comendo a bola do jeito que ele come? Não te dá vontade de parar e pedir um autógrafo? Não, isso é uma das coisas boas, tá? Porque no nosso começo da nossa conversa aqui eu falei, eu sou um apaixonado pelo futebol, apaixonado. Tem uma vez, uma circunstância, eu apitei um jogo no centro do país e voltei no outro dia, e quem voltou também foi o Falcão. E eu hoje sou amigo do Falcão. Na época, óbvio que admirei o Falcão como um dos maiores craques do futebol brasileiro. E aí, no avião, ele me disse, sim, ele tinha comentado o jogo, né? O jogo tinha passado na televisão, tinha comentado. Aí ele me perguntou, o Falcão, a visão do cara. O cara disse, tu jogou bola? Eu digo, joguei. Joguei, dentro das minhas condições, joguei bola. Ele sabe que eu sinto essa diferença tua para os outros árbitros. Tu deixa o jogo fluir, a lei da vantagem, tu conversa com o jogador, tu não fica naquela negócio de dar cartão. Tu vê, um cara pô, sabe tudo de bola. Mas eu gostava disso que você falou, Catani, uma das gratificações, não é? De eu estar ali, aquelas 8 pedaladas que o Robinho deu lá na final do Brasileiro, Santos e Corinthians, eu estava um meio metro da jogada. Nossa. Tu vê aquele guri franzino, pá, e o outro recuando, eu estava em cima. O Messi, o Ronaldinho Gaúcho, fazia aquelas tripulias que fez no Grenal lá, eu estava do lado. Então, tu via quando o cara sai, parece que eles têm olhos, cara, em todo a cabeça. Os caras têm olhos, os caras já sabem o que vão fazer. Nós estamos falando de Messi, de Ronaldinho Gaúcho, desses cracassos de bola. O Romário, dentro da grande área, os caras, a bola tem olho, a bola não tem olho, velho. É o cara que sabe se colocar. Ele tá aqui, a bola vinha aqui. E vinha. E o cara, dentro da grande área, o baixinho ali era um fenômeno. O Ronaldo Nazário nem se fala. O Zidane, com toda aquela classe dele, nesse mesmo jogo aí, Real Madrid e Olímpia, o Enciso, que jogou no Colorado, o volante, o jogo estava 2-0, 30 e pouco segundo tempo, ele tá de costa, o Enciso está atrás dele, a bola vem para o Zidane, ele deu um tapa com a esquerda e saiu para o outro lado. O Enciso deu um carrinho com os 2 pés dele, parou nos meus pés. Eu dei a mão dele, irmão, vamos perder na boa, os caras jogam muita bola, não vai abrir a caixa de ferramenta aqui, ele não já vai sair. Ele deu bien, Simão, porque eu digo, cara, e depois aqueles voos da Varig, antiga Varig, depois nós íamos no voo que vinha para cá, para São Paulo, vinha a Porto Alegre, eles foram para o Paraguai, eles me deram uma camisa, até eu tenho do Olímpia também, todas assinadas. Esse cara que hoje é presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, era presidente do Olímpia na época. Então, nós íamos conversando, o Enciso ainda falava, pois é, Simão, eu digo, não, os caras estão loucos, não, tá bom, tomamos só 2 e tal dos caras, mas, então, isso o futebol me proporcionou, eu um fã da bola, um apaixonado pelo futebol, eu a 3 metros desses caras, no Mundial, em 2009, eu apitei a semifinal, Barcelona e Atlante do México, os caras tiveram a ousadia, o Borghetti,
fez um gol aos 5 minutos contra o Barcelona. 5 minutos, eles meteram um gol no Barcelona e foram pro... Aí Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, não sei o quê. Cara, pé em pé, puf, puf, 1, 2, 3-1 terminou o jogo. Os caras tudo atrás. Mas aí tu vê os caras, como se nada tivesse acontecido, meu. Os caras jogam muita bola. Então, isso o futebol me proporcionou, coisa que não tem dinheiro que pague. Porque eu, quando entrava em campo, eu aproveitava, eu desfrutava do momento, eu olhava, às vezes ficava olhando pro cara, velho. Tu vê que esses caras, a bola vem, eles dominam. Tem outros que até dominam, mas fazem força. Tu já vê que a bola vai pegar. Teve uma vez que eu estava apitando no Maracanã, o zagueiro do Flamengo, o cara, a bola domingo de tarde, Maracanã, Rio de Janeiro, o estádio lotado, a bola vem daqui, eu estou do lado dele, ele vai matá-la, deu na canela, ele me olhou, eu digo, não faz assim, velho, Maracanã. Poxa, o colega disse, não faz isso, o cara com a bola. Então, aí, mas esse papo bom, agradável, o cara deu assim, eu digo, para, velho, tá me sacaneando também, tu sacaneando. Conversa, sabe, mas na boa, com respeito, porque gostava, eu via cara fazer força para matar a bola, via outro que tá louco, o cara joga e tal. Então, eu acho que isso me proporcionou, porque eu me diverti nesses 27 anos. Tá, resumindo a história, eu me diverti, eu apitava porque eu gostava, eu adorava, e apitava no Maracanã, como lá no interior de São Borja, está aqui da mesma maneira. Eu ia lá, respeitava os caras, entrava. Eu vi uma vez uma Copa do Mundo e fui apitar no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Mormaço. A final do amador local, velho, vindo da Copa, mesmo respeito, as pessoas me receberam de uma forma agradável, eu conversava com a torcida. Teve uma ocasião em Santo Ângelo que eu ganhei uma bombacha. Os caras sabem que eu também sou Galdério e tal. O cara foi me deu de presente, eu botei e saí do estádio de bombacha. Então, eu acho que é isso que é importante, sabe? Conviver. Eu adorava apitar futebol, passei poucas e boas também, conheci o mundo, não é? Graças ao apito. Então, me sinto realizado. Eu acho que hoje, até nesse papo aqui, estou falando para vocês aqui, até muitas coisas que eu nem falei em outras entrevistas, mas porque o papo está agradável, bom, e eu me sinto feliz em ter sido árbitro de futebol e ter saído, como eu sempre digo, de peito aberto e de cabeça erguida. Gran finale, né, Viaro? Não tem mais muita coisa que dizer que foi uma satisfação muito grande, Simon, muito grande mesmo. Aqui eu me sinto numa mistura entre estar satisfeito por estar te entrevistando e satisfeito por estar conversando com alguém que eu sempre admirei. Então, quero te agradecer em nome dos nossos ouvintes, em nome do Batcast, e dizer, então, que eu, professor Adriano Viaro, junto com o Fábio Catani, comandamos hoje mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau!